Tem dias que o caos não só te visita, mas ele tenta te convencer que você não nasceu para vencer. Esse canal fala sobre recomeços e como podemos enfrentar os momentos difíceis com mais ânimo e menos dúvida. Até aqui no canal eu tenho falado sobre vários aspectos importantes para o nosso recomeço, como achar um propósito, mudar alguns hábitos que temos, entender o que está nos atrapalhando a sermos quem queremos ser, modelar comportamentos essenciais, sobre ferramentas que podem nos ajudar de maneira interna nesse processo, a nossa própria busca pela felicidade e a busca por aquilo que faz sentido na nossa vida. Mas hoje eu me deparo com um momento que ele é mais complexo nessa jornada. Hoje está sendo um dia difícil. Eu sei o que você está sofrendo. Tem dias que estamos super motivados, firmes no propósito, e mesmo que o caos nos dê uma rasteira, a gente bate a poeira e vai para cima de novo, como todo bom guerreiro. Mas tem dias que são mais complexos e difíceis de se enfrentar. Tem dias que a nossa energia ela tá tão baixa e é difícil até a gente conseguir levantar da cama. Não sei se você que está me assistindo agora está passando por isso, e eu realmente espero que não esteja. Principalmente nesses dias que a gente está se esforçando, a gente está estudando, aplicando técnicas, tendo paciência com o nosso processo, mas de certo modo a gente ainda não tem grandes mudanças aparentes. Faz parte da vida, sabia? E é claro que eu sou maduro o suficiente, e eu espero que você também, de saber que as nossas expectativas, elas são bem mais otimistas do que a realidade tem de ser em si. E por um lado isso é bom, afinal um pouco de otimismo não faz mal a ninguém, não é mesmo? Sim. Não. Mas isso não torna mais fácil de encarar esse momento que eu vou chamar aqui poeticamente de seca. É esse período, né, que a gente tá colocando muita energia, mas não tá colhendo nada em termos materiais. E pera lá. Calma, porra. É perceptível que internamente, de certa forma, estamos sim progredindo e evoluindo. Mas a gente tem que admitir que existe uma expectativa material que a gente quer que seja atendida. É claro. Fora que às vezes nós precisamos lidar com outros fatores atenuantes dessa seca. Ih, rapaz. Quando algo inesperado e muitas vezes aterrador acontece na nossa vida, como a perda de um bem material importante, a perda até de um relacionamento de longa data, a perda de um ente querido ou um animal de estimação que gostamos muito, ou se estamos muito endividados e a grana não dá nem para passar o mês direito. Os clássicos problemas da vida moderna. Nesse momento, eu busco refúgio nas palavras do nosso querido humano Viktor Frankl. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E com esse entendimento, então, em mente, eu paro para refletir. Em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa simplesmente aceitar a tristeza que recai sobre os nossos ombros. E aceitar não é uma coisa fácil. É fato que não podemos estar alegres o tempo todo. Faz parte do que é a experiência humana aqui na Terra a gente se sentir frustrado quando alguma coisa dá errado ou quando quebram as nossas expectativas. Eu diria, inclusive, que entender e aceitar essa tristeza, de certa forma, ela é pedagógica. O quê? Tanto pra gente poder crescer em empatia como em sabedoria também. Porque é fato, quando a gente tá inebriado com a alegria e com o sucesso, dificilmente a gente vai parar pra refletir sobre algo que é muito profundo na nossa vida. E quando a gente tá vivendo esses dias de turbilhão, muitas perguntas surgem. Perguntas como: o que fazer nestes dias? Como se manter vibrando positivamente nestes momentos? Como recobrar a energia? Ou
pelo menos, como encarar este dia difícil com mais leveza. E eu quero te dizer, se você caiu nesse vídeo, é porque o regente do caos tá enviando uma pista pro teu dia ser um pouco melhor. Então segue firme aqui comigo. Eu prometo que eu vou tentar te deixar um pouquinho mais positivo depois de ter jogado esse caminhão de bad vibe em cima de ti. Muitos já tentaram, amigo. Então, nesses dias difíceis que a gente enfrenta, o que a gente pode fazer por nós mesmos? E aqui eu elaborei uma linha de raciocínio que eu gosto de seguir quando eu tô enfrentando esses dias. Na época que eu tava praticando o budismo primordial, uma vez um monge ele me disse assim: tudo começa com a respiração. Sem oxigênio não tem vida. Mandou bem. Então eu acho que o primeiro passo e mais singelo pra gente quebrar esse padrão de vibração baixa que a gente tá vivendo nesse dia é nos encher de oxigênio. Claro que eu vou. Você me conhece. Eu sei que parece simples demais, mas quando o nosso corpo ele não tá bem oxigenado, é difícil pra nossa mente ela se manter plena. O nosso pensamento, ele fica pesado, a nossa mente, ela fica turva e até o mundo parece menor e mais apertado. E quando a gente tá se sentindo assim, é aí que a respiração ela vira uma chave. Isso aqui eu não tô falando nada de magia ou misticismo, é fisiologia mesmo. É plausível. É? Quando você puxa o ar com intenção, tu avisa pro teu sistema que ainda existe espaço, ainda existe um caminho. Então, antes de tentar pensar positivo, eu te proponho fazer o simples e poderoso. Enche o peito, solta o ar e repete isso algumas vezes. Sempre muito presente nesse momento de agora e deixa o oxigênio fazer esse primeiro trabalho para te conseguir clarear a tua mente. Para que desse modo, depois tu consiga dar o próximo passo com mais presença. Sabe como que eu gosto de fazer? Vou te dar aqui a minha técnica secreta. Nem é secreta. Eu gosto de puxar o ar por 6 segundos. Aí eu seguro por 3 segundos com o pulmão cheio. Depois eu solto o ar em 8 segundos, ou seja, vai ser mais lento e mais demorado. Aí, quando eu tô com o pulmão vazio, eu seguro 3 segundos com ele vazio e depois eu volto no ciclo, encho de novo por 6 segundos. Então eu faço isso aí umas 4, 5 vezes e tu vai ver que já vai dar uma outra visão da coisa. E calma que esse vídeo não é um vídeo de respiração nem meditação. Eu sabia, você sabia, todo mundo sabia. A gente sabia. Mas às vezes, o fato de respirarmos, ele já muda a fisiologia do nosso corpo. E a nossa mente, ela é muito influenciada pelo estado que o nosso corpo tá. E vice-versa, né? Quando eu falo esse tipo de coisa, eu lembro muito do filme do Karate Kid. Porque foi um filme que marcou a nossa geração com o mestre Miyagi. Ele tinha muito essa vibe mais zen. Tanto que o Daniel San lá, antes de enfrentar os caras, ele tá tremendo, ele fica com o coração disparado e tal, nervosão. E o mestre Miyagi, ele não manda ele ir pra cima com tudo e explodir os caras, como é o que a galera do Cobra Kai geralmente prega. Ele faz o Daniel ficar mais centrado, olhar, observar a situação, respirar, ajustar a postura, porque é a calma que vai dar a direção. É justamente ajustar a fisiologia do corpo para que aí tu consiga clarear a mente. A segunda coisa que eu acho interessante da gente observar nos dias difíceis é que existem 2 mundos coexistindo. O mundo interno e o mundo externo. Uma coisa é acontecer algo no mundo externo. A outra coisa é a permissão que você dá para que esse acontecimento externo afete de maneira contundente o teu mundo interno. Aí você até pode me dizer assim: ah, mas, por exemplo, roubaram meu carro. Como é que isso aí não vai me deixar nervoso, não vai me afetar, não vai me deixar descontrolado até? Primeiro, você vai fazer o que é possível para resolver esse problema. Você vai chamar a polícia, você vai fazer um boletim de ocorrência, você vai tentar, das melhores formas possíveis, tentar recuperar esse bem. Sem dúvida. Infelizmente, isso é o máximo que você vai poder fazer para tentar arrumar essa situação. Sofrer não vai te ajudar a melhorar ela.
Pelo contrário, tua vida vai ficar bem mais miserável. E se você não conseguir recuperar o carro e não tiver um seguro contra roubo, por exemplo... Se lascou, doidinho! Cedo ou tarde, você vai ter que aceitar o fato de que você vai ter que trabalhar para conseguir adquirir um carro de novo. Pode ser que você demore para conquistar esse novo carro. Pode ser que agora a sua vida vai mudar porque você vai começar a ir de ônibus pro trabalho. Então você vai ter que se readaptar e fazer uma transformação na tua rotina. Mas vai ter que enfrentar esse problema. É o famoso, o que não tem solução, solucionado está. Tá bom. Ou seja, a gente vai precisar aceitar a situação e tentar, da melhor forma possível, ficar o menos abatido. A vida adulta madura, ela funciona desse jeito. A gente goste ou não. É importante a gente aprender a se adaptar à situação e seguir em frente. Porque na história da humanidade, a adaptação sempre foi a chave da evolução. Até rimou. Eu acho que a terceira coisa aqui, para se fazer num dia difícil também, seria com veemência a gente tomar uma decisão. Que é levar a vida com leveza. E não deixar que o mundo externo, ele detone com o nosso mundo interno. E eu tenho muita convicção de que todos nós temos o poder para fazer isso. E eu não tô dizendo aqui para te ignorar as coisas que te fazem mal e se transformar em um robô sem alma. Não é tão... Ah, meu Deus! Mas sim pegar esse sentimento ruim e colocar ele num lugar devido. É aquilo, tu sente essa dor, mas tu não transforma ela na tua identidade. Eu acho que pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que sempre estar lembrando o que é importante pra nós na nossa vida. Qual é o nosso propósito, o que a gente escolheu fazer. E eu acho que ajuda muito as seguintes perguntas. Por que eu tô aqui? Por que eu faço o que eu faço? É entender e acolher as nossas emoções para que a gente consiga, da melhor forma possível, aprender a lidar com elas. Sendo assim, a gente precisa se comunicar com nós mesmos. Aprender a trocar essa ideia, você com você, para que tu consiga construir uma autoimagem forte. Uma que te ajude a tomar decisões e continuar em movimento, mesmo com os percalços de uma vida caótica. Quando eu comecei a perceber isso, eu entendi que quanto mais eu vibrava esse sofrimento ou esse ódio pelos acontecimentos, parece que mais eu falava pro meu inconsciente, é aqui que eu quero ficar. Então essa situação que tava ruim, ela começava a se tornar permanente. Ou seja, ela tava virando a minha identidade. Eu não sei se você já notou na sua vida, mas parece que quanto mais infeliz e mais chateado a gente fica, quanto mais enraivecido também, parece que mais coisas ruins começam a acontecer na nossa vida, mais vão se acumulando. Só que o contrário também acontece. Quanto mais a gente consegue se manter positivo mesmo diante de algo que não tá legal, parece que aquilo vai atenuando e a gente consegue olhar que outras coisas boas estão acontecendo também. E essas situações externas que antes nos derrubavam, agora elas não batem na gente com tanta força. E nesse momento a gente consegue ficar mais apto a enxergar soluções e possibilidades, menos focados na dor e mais focados em seguir em frente. Isso não é magia, nem positividade tóxica. É sabedoria. E aqui eu quero fazer um breve parênteses. Eu penso assim, é bom sentir esse sentimento que me enfraquece agora? Amigão, você é bobo, é? É claro que não. Ah, tá. Mas ele faz parte da mudança. Toda mudança, ela gera dúvida. Essa dúvida, ela vai acabar gerando um desconforto. E por sua vez, o desconforto, ele gera medo. Quando a gente está enfrentando um cenário novo na nossa mente, que adora um padrão, ela acaba ficando sem parâmetro. E por ficar sem parâmetro, ela vai trazer sentimentos difíceis à tona. Eu sempre lembro de uma frase que é: a coragem não é a ausência de medo, mas é o enfrentamento do medo. E eu digo mais, eu tiro aqui até um aprendizado com os covardes.
Não existe vergonha na fuga. Não dizem que os covardes são aqueles que sobrevivem pra contar as histórias? Sim, eu sei. É porque o covarde, ele assume o medo que ele tem. Ele não tenta negar esse medo. E por ele abraçar esse medo, é que ele tem que ficar mais esperto e mais astuto pra conseguir lidar com ele. Fecha parênteses. Eu percebi também que pequenas coisas ajudam a gente a sair desse looping de tristeza, que é nutrir os nossos pensamentos, vamos dizer assim, com bons alimentos. Como uma leitura de algo que seja positivo, ou uma história de superação de alguém. Eu gosto de buscar algum exemplo de alguém que enfrentou uma situação difícil e conseguiu se superar nela. Porque bons exemplos nos ajudam a perceber que nós também somos capazes de enfrentar essa tristeza que a gente está passando. Eu, particularmente, gosto dos épicos gregos ou de histórias de heróis, porque essas histórias são basicamente alguém que está enfrentando os seus demônios, os seus medos, e se tornando uma pessoa melhor depois de passar por isso. Então, com toda essa nossa reflexão que a gente fez até aqui, eu consigo perceber que o segredo é buscar crenças ou convicções que nos ajudem a transpor esses momentos difíceis. Eu, particularmente, sempre lembro do meu propósito, que ele é maior do que qualquer desafio que a vida possa me apresentar. Então, eu te aconselho, meu caro, caso você não tenha pensado num, busque pensar nisso. Juro por Deus que vou. Acolher os nossos sentimentos e ajudar eles a serem melhor direcionados, percebendo o que faz o nosso coração vibrar e fazendo um resgate destes bons sentimentos. E aqueles sentimentos ruins, a gente entender que ele tem uma função e um propósito e a gente não precisa suprimir eles, mas sim dar uma direção para que ele possa nos ajudar a construir uma autoimagem que nos dê força. Trabalhar a nossa comunicação interna, que é aquilo que falamos de nós para nós mesmos, tanto quanto a externa, que é o que verbalizamos para as pessoas e para a própria vida. Evitando dizer coisas como, para mim, tudo dá errado. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Ou ficar esbravejando que a tua vida é difícil e que poderia ser melhor. Pelo contrário, precisamos dizer que qualquer situação que se apresente na nossa vida, eu consigo tirar o melhor dela, que eu continuo fluindo na corrente do destino, que eu sou uma locomotiva imparável. E eu sei que tu pensou, é fácil falar, o difícil é fazer, né? Isso mostra que o teu padrão interno, ele tá ruim. Ah, não, aí ele extrapolou. Acredita mais no teu potencial. E por último, ter uma postura ativa. É a ação que faz com que as convicções, os sentimentos e a comunicação fiquem aliados de maneira mais positiva na nossa vida. Isso leva tempo e dá um trabalho, mas vale cada segundo. Como eu falei, eu acredito que a comunicação interna, ela é a chave desse processo. É através dela que a gente firma para nós mesmos as crenças de quem nós somos. Mas eu acredito que tem uma comunicação também que a gente faz com a vida. Que é essa comunicação que a gente faz quando a gente faz uma oração ou pratica algum tipo de meditação, ou mesmo a gente contempla um lugar que é muito belo e a gente se sente conectado com esse lugar. Seria essa conexão que a gente tem com a própria espiritualidade, com o nosso destino, com algo que é transcendente. Se é que você me entende. Mais ou menos. E aqui eu não tô falando de religião, mas também, sim, ela pode ser uma ponte para isso. Só que aí vai da escolha pessoal de cada um. Eu tô praticando uma postura frente aos acontecimentos que ela é assim. Quando alguma coisa acontece no mundo externo, aquilo é só um acontecimento. E eu não vou permitir que esse acontecimento externo desequilibre o meu mundo interno. Eu duvido. É claro que eu nem sempre consigo, mas eu sempre vou tentar. Olha só pra você. É tipo assim, você observa esse acontecimento, mas você não absorve o resultado dele.
Você observa, mas não absorve, saca? Sim. Porque do jeito que eu tô construindo as coisas na minha vida, eu percebo que cada momento difícil, ele também tem uma potencial oportunidade de me trazer um aprendizado. Em um mundo de caos orquestrado, a vida, ela não tá só me sacaneando ou tentando me castigar de alguma forma. Muito pelo contrário. Na verdade, acontecimentos difíceis, eles estão me dando uma oportunidade de tirar dali uma lição e cada vez mais crescer como ser humano. E cada lição tem o potencial de se tornar algo muito valioso pro meu futuro. Então, quando acontece algo comigo, a minha primeira iniciativa, antes de já sair correndo atrás do prejuízo, é me fazer a pergunta: que lição a vida tá querendo me ensinar nessa situação? Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de desistir, tente. O que eu preciso aprender com esse acontecimento? Na minha ótica, isso é beber da sabedoria da vida direto da fonte. Porque todo caos pode ser uma fonte de sabedoria e todo caos traz uma potencial oportunidade. Como eu falei lá no primeiro episódio do canal, quando a gente começa a fazer escolhas conscientes na nossa vida, a vida, ela tem o potencial de trazer coisas maravilhosas para nós. Eu acredito que em meio ao caos da vida, existem várias realidades com vários caminhos diferentes. E uma dessas realidades é a realidade na qual eu quero viver. É a realidade onde eu vou me sentir realizado. Tem uma versão na qual você vai sair por cima. Uma realidade onde os maiores sonhos, os maiores desejos que eu tenho na minha vida, eles vão ser concretizados. Para que eu continue buscando eles e me concentre na cadeia de acontecimentos que expressa essa realidade desejada, é importante eu usar a comunicação para nomear essas aspirações, esses sonhos. Até mesmo escrevê-los em algum lugar que é de fácil acesso, para que quando os dias difíceis surgirem, eu poder lembrar deles. Vai ter que servir. Para que dessa forma eu possa usar essas inspirações como um porto seguro, para entender que o que está acontecendo agora é só mais um desafio, mais um acontecimento nessa cadeia de eventos que vai me levar para onde eu quero ir. Mandou bem. Ele mandou bem, sim. É de fato fazer esse exercício de tirar o meu foco só da dor. Eu tomo as palavras aqui do invencível, o mestre Bruce Lee. Se algo não te traz paz, benefício ou propósito, então não merece seu tempo, energia ou atenção. Então, para fechar esse nosso episódio de hoje, eu quero deixar só mais uma última mensagem. Dizem que a alegria, ela não dura para sempre. Ei, porcaria, hein? Mas olha que coisa boa. Os dias ruins também não. Que maravilha, hein? O bom vivan é aquele que sabe surfar nos altos e baixos da vida. Não se excedendo demais nos momentos de alegria, nem mergulhando fundo no abismo da tristeza. Observar, respirar e ser paciente ajuda a atravessar qualquer dia ruim. O fato é que depois da tormenta, sempre vem a bonança. Por hoje é isso. Chegamos então ao final da primeira temporada aqui do canal Folha ao Vento. E que jornada memorável! O que aconteceu aqui foi um milagre. Quantas reflexões e quantos desafios nós trilhamos até aqui, meus caros agentes do destino. Esse não é o tipo de coisa que se esquece facilmente. Mas esse não é o fim. Não hoje. Esse é só o começo. Agora que a gente já adquiriu toda essa bagagem, a gente vai lá pro campo de batalha da vida colocar tudo isso em prática. Beleza, vamos nessa. Esforço máximo. Colocando o conhecimento à prova, recalculando a rota se necessário, aprendendo com os nossos erros e seguindo o movimento pro próximo capítulo dessa jornada. E a segunda temporada vai começar com todo o gás, em uma jornada mais profunda e reflexiva, com muita energia e, claro, com muitos desafios. É duro na queda, hein? Mergulhando de cabeça no caos da vida, uma construção da nossa versão mais épica. Sempre fluindo como uma folha ao vento
na corrente do destino. E agora eu quero saber de você, agente do destino. Como que você enfrenta os dias difíceis? Você fica na bad, se entrega aos vícios e espera o dia passar? Ou você é mais do tipo que tenta elevar a energia de algum modo? Deixa aqui nos comentários pra gente compartilhar as nossas histórias um com os outros. Lembrando que tudo está conectado e a sua história pode servir de lição e de inspiração para outra pessoa. E no próximo episódio, nós vamos fazer o resgate de uma parte nossa que teve há muito tempo adormecida, mas que ela tá lá aguardando para ser trazida para a superfície. Quer saber que parte é essa? Cola comigo aqui no canal Folha ao Vento, torne-se você um agente do destino ativo em sua própria jornada e junte-se aqui a esse movimento que batizamos poeticamente de A Ordem dos Agentes do Destino, que são esse grupo de pessoas que têm um espírito livre e que buscam conduzir a sua jornada através da ponte que leva ao autoconhecimento. Eu agradeço você que chegou até aqui, você foi um verdadeiro guerreiro, uma verdadeira guerreira. Eu desejo uma semana abençoada a todos e até a próxima temporada. Muito obrigado.